Luneta Sonora na área. E eu tô aqui finalizando a edição dos desenhos que eu fiz nessa semana, de 80 e de 48 folhas, que eu vou dizer para vocês quantos eu fiz nessa semana. 4 de cada caderno. Eu tô editando todos aqui. Inclusive, quando esse episódio entrar no ar, um dos desenhos já terá entrado no ar hoje. E hoje eu quero falar sobre um assunto que eu estava tratando, que eu estou tratando, aliás, nas 7 perguntas, sobre presença digital, sobre como começar e como manter. E uma das formas de começar, além, claro, da presença de mídia digital, peraí, só um instantinho, pronto, é a questão do mini site, o primeiro passo para você ter uma presença digital consistente. Para além, lógico, da rede social, mas o que eu estou falando? Que o que eu basicamente falo quase toda vez, que rede social é uma coisa que é um terreno alugado e o que você precisa é justamente isso. Cumprir as regras do dono do condomínio. Acontece, viu? Não, não é resfriado, nada disso. Aqui é aquelas coceiras que você tem na cara quando você está muito ansioso. E eu estou driblando isso de boa, mas vamos lá. Sobre o site ideal. Se você está esperando ainda o site ideal para começar a sua presença digital, você já está atrasado. Duro? Sim. Real também. Porque enquanto você planeja estrutura, layout, páginas e funcionalidades, tem gente colocando mini sites no ar e ocupando espaço. Espaço digital ele não fica vazio por muito tempo. Mas aí que eu estava falando? Como foi que eu comecei? Ah, eu queria ter um blog de cara, porque é questão de criação de conteúdo contínua, mas não é o caso da maioria das pessoas que eu conheço, não é o caso da maioria das pessoas. Né? Elas basicamente não são criadoras de conteúdo, elas basicamente elas começaram de alguma maneira e se tornaram criadoras de conteúdo com consequência, principalmente para quem tem um negócio. E como meu negócio é a criação de conteúdo de uma maneira mais contínua, o que eu estava falando para vocês? Que eu comecei no blog em 2008, 6 anos depois fui para o WordPress. E nesse meio tempo fui evoluindo as próprias redes sociais. Mas, como eu disse, não é a realidade de todo mundo. Não é todo mundo que cria conteúdo por profissão ou porque gosta. Não necessariamente dizendo nesse sentido. Mas porque é a consequência daquilo que as pessoas querem compartilhar. Compartilhar conteúdo, aprendizado, essas coisas. E basicamente isso. Então, como eu disse, o espaço digital ele não fica vazio por muito tempo. E o mini site, para quem está começando um negócio, ele entra exatamente nesse ponto: rapidez, clareza e presença. Ele existe para resolver um problema específico. Apresentar quem você é, o que você faz e como entrar em contato. Sem extração, sem excesso. Isso, na maioria dos casos, já é mais do que suficiente. A grande pergunta é: quando é o momento ideal para ter o mini site? Quer uma resposta simples? Agora. Se você já tem algo para oferecer, serviço, produto, conteúdo, você já pode ter um mini site. Não precisa esperar cliente, não precisa esperar marca consolidada, não precisa esperar portfólio cheio. Precisa só começar. E o mini site pode ser, inclusive, o começo disso tudo. Ele funciona como um ponto de aterrissagem, um lugar onde tudo que você faz se organiza minimamente. Um link único que você pode compartilhar sem precisar explicar demais. E isso resolve um problema gigante: dispersão. Como eu estava falando, muita gente começa nas redes sociais, posta aqui e ali, mas não tem um centro, um lugar fixo, um endereço digital. Ou seja, ele está num endereço alugado, que você tem que seguir as regras do condomínio. E muitas vezes é um condomínio residencial. Quando você chega num condomínio comercial, você pode, de certa forma, fazer as coisas da maneira que você quer, dentro, lógico, das regras. E não é porque você tem um site que você vai deixar de seguir regras. Você estabelece as suas próprias. E principalmente você apresenta as suas coisas de uma maneira mais direta. Sem isso, você depende de algoritmo. Com isso, você constrói presença. E agora vamos falar de prática. O que um mini site precisa ter? Clareza de proposta. Quem você é, o que você faz, uma prova mínima. Pode ser um projeto, um exemplo, um link e um caminho de contato. Simples assim. Se tiver isso, já funciona. Inclusive,
eu deixei no site hoje, em uma das respostas às 7 perguntas, um checklist sobre lançamento de projeto. Se você quiser ir lá no site conferir, josivandrevalar.com.br, confere lá. Tem outras coisas também interessantes que eu estou postando como forma de resposta das 7 perguntas para não ficar tão enfadonho responder só com texto, mas responder como se fosse uma explicação, porque agora eu não estou respondendo perguntas, basicamente, como se alguém perguntasse e eu respondesse só com palavras. Mas, de certa maneira, quem pergunta também espera uma aula ou um aprendizado. Eu estou começando a deixar as coisas mais assim dinâmicas. Vivendo, aprendendo e de certa forma mudando. Então, o erro mais comum é querer sofisticar cedo demais. Colocar blog, loja, área de membros, 1000 páginas e nunca lançar. Afinal de contas, estou falando da questão de que nem todo mundo tem um pique de criação de conteúdo e tem medo de abandonar o projeto. E o mini site, que é bom, é mini site no ar. Né? Ele, basicamente, a questão do mini site não é você criar conteúdo o tempo todo ali, é apenas marcar o seu território e deixar o seu endereço. E um outro ponto importante, ele evolui. Você começa com uma versão simples, quase crua, e com o tempo vai ajustando, adicionando, melhorando, mas sempre com algo funcionando. Isso muda a sua postura. Você deixa de ser alguém que vai fazer um site e passa a ser alguém que tem um site. E essa diferença é enorme. Porque presença digital não é sobre promessa futura, é sobre existência atual. No fim das contas, o mini site não é sobre design, é sobre tecnologia. Aliás, não é sobre design, nem é sobre tecnologia, é sobre decisão. Decisão de aparecer, decisão de organizar, decisão de começar. E isso, sinceramente, já coloca você na frente de muita gente. Ok? Então esse foi o Luneta Sonora de hoje. Você já sabe que toda sexta-feira tem episódio inédito, aliás, do podcast na sua plataforma de áudio preferida. Nos sites, no YouTube e no Spotify, você pode ver o podcast em imagem. E nas demais plataformas só em áudio mesmo. Nas redes sociais, @josivandroavalar. Tem o X e no Tumblr, @josivandro. E como eu disse, tem as respostas estão começando a ficar mais dinâmicas e num formato mais de aula, e vocês podem ver no site josivandroavalar.com.br, ok? Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra por aí. Até lá e não desanime.